História dos Hebreus. Hoje quero tratar sobre época pré-monárquica da história dos Hebreus, né? Ou seja, antes de tratar sobre a monarquia de Israel, que será os títulos dos próximos vídeos, vamos entender um pouco sobre a época pré-monárquica, que na verdade tem tudo a ver com o período dos juízes na história dos Hebreus. Então a Bíblia é um livro que traz muitos livros no seu conteúdo, mas que de modo geral traz ou então trata sobre a história dos Hebreus. Então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio são os primeiros livros da Bíblia. Depois disso vem o que? Josué e Juízes, e depois 1º e 2º Samuel e assim por diante. Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel. Mas veja que há um livro específico sobre o período dos juízes, que eu já tratei aqui no canal extensivamente sobre esse período, né? Na sequência, o próximo período é o período monárquico, mas então hoje quero entender um pouco sobre a época pré-monárquica, que possivelmente tem a ver com o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, né? E Juízes também. Mas vamos ao texto desse pequeno livro de teologia nível médio, de um curso de teologia ministerial da Assembleia de Deus aqui de Curitiba, que foi o Ensinai, que eu cursei lá em meados de 2013, 14, 15, estamos em 2025. E aí estou gravando os livros aqui como curiosidade. Época pré-monárquica. O assentamento da terra ocorreu primeiro nas áreas montanhosas, ou seja, no período que o povo deixou o deserto e conquistou a terra prometida. Então o assentamento da terra ocorreu primeiro nas áreas montanhosas, menos populosas, conforme Josué, livro de Josué, capítulo 17, verso 16, Juízes 1, 19 e 34. As localidades fortificadas das planícies, que constituíam cidades-estados politicamente independentes e dispunham de armamentos ou de armamento superior como carros de combate, não puderam ser conquistadas, como comprova a assim chamada relação negativa de posse, entre aspas. Porém, os filhos de Benjamim uma citação agora, né? Não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naolou. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, os de Reuba, os de Afeca e os de Reobe. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat. Isso segundo Juízes, capítulo 1, verso 21, 27 ao 33 também. Por fim, o cântico de Débora, lá registrado no livro de Juízes, capítulo 5, verso 1 ao 31, celebra a vitória que uma coalizão de tribos obteve com o auxílio de Yahvé sobre as cidades cananeias da planície de Jezreel. De modo similar, as tribos diretamente atingidas por qualquer emergência se coligavam com outras da circunvizinhança. Juízes, capítulo 7, verso 23 e 24. Para travar a, abre aspas e fecha aspas, né, guerra de Yahvé, sob a liderança de um juiz, seja contra ataques de vizinhos inimigos, como os amonitas, Juízes, capítulo 11, verso 4 e 33, seja contra a invasão de tribos inimigas, como os midianitas, capítulo 6, verso 1 e capítulo 8, verso 12 também do livro de Juízes. Então veja que o texto de hoje, né, sobre a época pré-monárquica, ou então pré-monarquia, tem tudo a ver mesmo com o período dos juízes e também com esse período inicial da conquista da Terra Prometida, em que eles se assentaram nas áreas montanhosas antes de acessarem as planícies. No próximo vídeo eu quero tratar sobre as tribos de Israel. As tribos de Israel, então, será o assunto do vídeo de hoje. E para finalizar esse vídeo, então, só repetir a introdução, né, sobre esse período monárquico, os capítulos, ou período da monarquia, os capítulos finais dos livros de Juízes e Ruth descrevem as condições predominantes nos dias dos líderes heróicos como Débora, Gideão, Sansão, a apostasia religiosa que prevalecia nos dias de Juízes, Juízes 17, 1 ao 13, está no exemplo de Mica e seu santuário com suas imagens de escultura. Nos séculos 11 ao 10 a.C., Israel estabeleceu e manteve a mais poderosa monarquia de toda a sua história. Nem antes e nem depois essa nação teve fronteiras tão amplas e mereceu tanto respeito internacional. Em grande parte, essa expansão foi possível porque nenhuma interferência pôde vir das extremidades do crescente fértil durante aquela era. Bom, então fico por aqui. As tribos de Israel será o próximo assunto. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre a história dos hebreus de forma bem introdutória. Estou utilizando este livro aqui do Ensinai, que é um módulo específico, né, do curso de nível médio de teologia, Israel e Igreja Primitiva. Valeu!